Ó, e agora a gente falando de agro, quem que a gente tá aqui? Com a nossa deputada do agro do estado, acho que não é do estado do Paraná, acho que é do Brasil, né? A gente coloca no agronegócio que há uns anos fomos valorizados, né? Anteriormente não éramos e hoje somos valorizados. E a gente tem a deputada Aline aqui no estúdio, né, que traz pra gente a representação do agro. E eu acho interessante, deputado, o seguinte, que eu sempre escutei que o agro não fazia deputado, ele ajudava. Você tem um cara que ele é do agro, mas o agro ajuda, não é o agro que faz ou que elege alguém. E eu acho interessante que com a sua entrada como deputado federal, isso mudou. Então hoje você vê um agronegócio muito mais valorizado, muito mais procurado, também pela pandemia, também pelo problema que a gente teve, né? E a gente vê que hoje a gente tem condições de ter as pessoas do agro, né? Bom dia, deputado. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Estamos aqui também ao lado do João Barbeiro, nosso amigo, estamos aqui também com toda a nossa equipe, tem um time grande hoje com a gente. Companheira a Nadine. A Nadine, né? E eu fico muito feliz em poder, né, nessa oportunidade, estar conversando mais um pouquinho com vocês, contando um pouco do nosso trabalho, da nossa correria. Mas você tem toda a razão, Gustavo. As coisas têm caminhado na forma de valorizarmos o nosso setor. E na Câmara nós temos uma frente parlamentar, que é a mais forte, diga-se de passagem. 300 deputados fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. Só que, efetivamente, sem dar o nome, mas trabalhando, a gente encontra lá 30, 40 deputados do Brasil que vestem a camisa, lutam, brigam e trazem as pautas do agro a todo momento para ser discutido ou na Comissão da Agricultura ou no plenário. Eu tenho a honra de estar entre esses 4, 5 paranaenses que estão lá, né, vestindo a camisa, entre eles registro o meu carinho, o meu apreço ao Pedro Lupion, ao Sérgio Souza, que hoje é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, Marco Brasil, que chegou agora, o Chapeludo, está lá com a gente, ajudando bastante e fazendo um trabalho interessante, Nishimori. Então nós temos aí um time de paranaenses que luta pelo agro, e isso é muito importante. E o agro dentro do contexto, né? Porque você é pré-candidato ao Senado, né? A gente tem no agronegócio paranaense uma ligação muito forte com a nossa economia. A máquina do Estado está ligada ao agronegócio. Por que você é pré-candidato ao Senado, né, dentro desse contexto paranaense? Bom, primeiro por acreditar que está na hora de mudar. Segundo, por saber que nós precisamos botar um Senado com cara de Paraná. Então, que seja uma pessoa do agro, que é a identidade econômica do nosso país, mas também uma pessoa que traga essa pauta conservadora, essas pautas de liberdade de expressão, as questões que nós estamos trabalhando ativamente dentro da Câmara Federal e precisamos estender para o Senado, que são as pautas de reformas importantes. E eu, como uma parlamentar, que venho demonstrando nesses 3 anos e meio de trabalho, uma dedicação exclusiva, um trabalho forte, saí de 0 municípios, hoje atendo 300 municípios. Sou municipalista, acho que isso é importante, Gustavo, registrar. A gente precisa hoje de um Senado que olhe o desejo, o sonho, as necessidades dos nossos municípios, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, e que traga, né, a estrutura necessária. O Senado, a gente sabe que ele é mais robusto, ele tem mais recursos e ele tem condição de efetivar aí grandes sonhos. Assuntos que eu sempre puxo aqui, deputada. Armas. Gustavo, só deixa eu... Pois não. O João, você é presente. Gustavo, eu só queria aproveitar esse gancho que você falou do Senado, até para nós ter uma discussão política partidária, política, né? Porque a Aline efetivamente vinha num trabalho de uma concretização de uma candidatura extraordinária, com um clamor que continua do agro, é um clamor, sim, isso do agro. O lançamento da tua candidatura ao Senado foi, Gustavo me relatou, disse que foi impressionante. Foi. O impacto desse lançamento. Diz o Gustavo, meu Deus, né? Você me falou no outro dia. Você falou, cara, impressionante. No Bourbon daqui. De repente, você tem uma questão partidária, você mudou de partido e tal, e você teve uma situação de uma fidelidade extrema ao Bolsonaro, sempre manteve essa fidelidade, mas o Bolsonaro veio e acabou acenando a possibilidade, por acordos políticos, acho, pressão de governador, sei lá o quê, para ter um outro rumo numa candidatura ao Senado. Eu queria te pedir, a tua candidatura, ela persiste, independente disto, e o teu comportamento com o presidente Bolsonaro
continua do mesmo jeito, da mesma fidelidade? Eu acho que é inevitável que a gente fale isso. Eu agradeço essa pergunta, porque eu tenho certeza que muita gente nesse momento está se perguntando também e não tem oportunidade, né, de saber o que eu penso. Bom, foi um momento difícil, a troca de partido. Eu era do PSL não existe mais, houve uma fusão, se transformou no União Brasil. Eu conversei com o Felipe Francischini, me dou muito bem com ele, é uma pessoa que eu tenho um bom acesso, e ele não garantiu a vaga do Senado. Ele falou: Aline, não sei, pode ser que o pai consiga se livrar lá na justiça, que queira sair, então eu não tenho como te dizer está certo e depois acabar te dando um tombo. E aí nós começamos a buscar outras possibilidades. O primeiro partido que eu fui atrás foi o PL, que é o partido do presidente atual. E infelizmente o Jacobo disse que era ele que era o candidato, que eu não teria vaga lá e que eu precisaria procurar outro espaço. Também conversei no PP, o PP demonstrou que não havia interesse de lançamento do Senado naquela oportunidade. Republicano, secretário Valdemar disse que ele teria interesse de lançar a candidatura. Então foi estreitando, foi ficando mais difícil e eu precisava achar um canto para eu estar. Até que, graças a Deus, 2-3 semanas antes de fechar o prazo, o deputado Toninho Vancher, uma pessoa que todo mundo que conhece sabe da idoneidade, da palavra, uma pessoa que respeita compromissos, me procurou em Brasília, fizemos uma reunião na casa dele com o presidente Holanda, novo presidente do PROS, e eles falaram: a vaga do Senado está garantida para você, no PROS. Se você quiser, a gente te apoia, você pode trazer teu time, estadual, federal, todo mundo que você queira, nós vamos te apoiar, vamos te dar condições de percorrer aí o Paranazão inteiro, e você vai ser a vice-presidente estadual do partido, e você vai ser a líder do partido na Câmara Federal. Perfeito. E aí me deram o mínimo possível, né, para a gente poder começar a correr e fazer esse sonho acontecer, já que nós estávamos em caravana desde novembro. O que aconteceu em relação ao presidente Bolsonaro, todo mundo sabe, eu sou historicamente uma das pessoas mais fervorosas dos deputados aí defendendo. Minhas redes são metade governo, metade meu trabalho, a gente sempre identificado com essa pauta patriótica, conservadora, de direita, mas infelizmente, por esse jogo político, por esse sistema, por essas negociações, e eu não vou entrar em detalhes aqui por que e como que aconteceu tudo isso, acho que não vem ao caso, mas o presidente precisou se posicionar. E como o partido dele tem um candidato hoje, um pré-candidato hoje, que eu não sei se até agosto terá, mas até o momento tem, o presidente, lá na Feira de Maringá, que eu estava lá com ele, como sempre estou em todas as suas vindas ao estado e também várias no Brasil, falou que ele não gostaria de falar sobre esse assunto, tal, mas acabou comentando que o candidato seria o Paulo Martins. Que eu, em nenhum momento, desabono, uma pessoa que eu conheço, que eu tenho o maior carinho, que trabalhamos juntos, nos respeitamos sempre, muito. Até acho que eu sou uma das parlamentares que não tem problema nenhum lá com a bancada, nem de direita, nem de esquerda, a gente se dá bem com todos os membros. E eu pensei muito, neste dia que aconteceu, essa fala do presidente. Fiquei 2 horas sem abrir o meu telefone, já andando de Maringá para outra cidade que eu ia fazer o evento. Pensei, vamos ver qual que vai ser o estrago disso. E, João, 2 horas depois, quando eu abri meu celular, eu não tinha perdido nenhum dos meus 200 prefeitos, nenhum dos meus quase 500 vereadores, nenhum das minhas lideranças. Eu tenho 200 grupos ali no Senado e o nome da cidade. E, pelo contrário, as pessoas estavam muito revoltadas pela situação. Poxa, como que pode? Você é fiel, você trouxe sempre o nome dele, defendendo, lutando, o que está acontecendo? Então, eu fiz um trabalho inverso. Eu falei, gente, lembra quando eu fiz o lançamento lá em Curitiba e que eu disse que eu não sabia se lá na frente o presidente estaria comigo, mas que eu estou com o presidente e estarei até o final? Então, a coisa continua como está. Eu continuo sendo fiel, nós vamos continuar trabalhando, eu sou o vice-líder do governo no Congresso, eu sou de direita, eu sou conservadora, ele defende as pautas que eu acredito e ele continua sendo o meu candidato e nós vamos lutar até o final. E eu tenho certeza que se estiver eleita como senadora do estado do Paraná, é um voto certo do governo. É um voto corajoso que vai defender as pautas que o governo defende. Então, isso não mudou em nada. Continuo lutando, correndo, fazendo caravana. Hoje tenho mais 3 municípios, amanhã mais 2, 3, e assim nós estamos todos os dias. Devo visitar aí, pelo menos no mês de julho, fazer mais 20 grandes eventos no estado do Paraná. Uhum. E Aline, e a gente vai para cima. Como é que você está vendo essa questão política, né? O Álvaro Dias, é você que está no meio, né? Nós estamos aqui todo dia, conversando com um, conversando com outro, mas sabemos um pouco, né? Pouca gente que a gente fala. Mas você que está nesse meio, como é que está
o Álvaro Moro, como é que tá essa situação? O Álvaro Moro? Não, o Álvaro e o Moro, né? Apesar de que misturou tanto, Misturou, né? Teve um misturou. momento da vida que era Álvaro Era Moro, tudo né? junto. Agora já não dá mais. E como é que tá a construção, essa arquitetura política hoje? Como é que você está vendo aí? O Paraná ainda está meio confuso, porque nós sabemos que há um jogo de interesse e há uma negociação antiga entre Álvaro e o governador Ratinho, e essa conta está sendo cobrada. Eu não sei como que o Ratinho vai fazer para se desvincular dessa cobrança. Nós sabemos que o Moro não conseguiu viabilizar a candidatura dele em São Paulo e pode ser que saia como deputado federal ou como senador, e isso ainda não está definido. Inclusive, tenho falado bastante com a União. Nós sabemos que há possibilidade de desistência no meio do caminho, tanto dos outros candidatos. Não vejo isso impossível, porque é difícil você conseguir concretizar uma campanha para o Senado. E eu continuo fazendo a política de boa vizinhança. Deixei aberto que dá para a gente fazer uma coligação, a primeira suplência, a segunda suplência, tanto do PL como do PP, como do Republicano, como do União. Nós estamos abertos, conversando. Eu tenho a necessidade de ter uma junção aí com um partido que me dê mais tempo de TV, porque eu tenho certeza que na TV eu faço a diferença. E a gente conversaram com o César Silvestre, por exemplo? César Silvestre não tive reunião ainda, mas ele já conversou com muitas pessoas que estão comigo, tem interesse da gente estar junto. Falei lá atrás, né, para algumas pessoas que me procuraram, a dificuldade do César era o partido. Hoje já mudou um pouco o cenário, principalmente pela questão nacional, que mudou toda a trajetória, tudo o que eles estavam imaginando como disputa presidencial. Mas é uma pessoa que eu prezo muito, tenho um carinho gigante e não está descartado conversarmos lá na frente. Também não descarto o apoio do próprio governador Ratinho. Sempre fui fiel ao trabalho do governo, sempre trouxe tudo que eu pude do governo federal, mas nunca fui cogitada ou vista como uma deputada da base. Há quem diga, Aline, que o Ratinho vai ter que aceitar ainda no final da história o Álvaro Dias, que o Moro também, sai candidato ao Senado, que daí o Paulo Martins vai ser convidado a voltar a ser federal. E aí fica interessante esse cenário para a Aline, porque quem é Bolsonaro jamais vai votar no Álvaro e jamais vai votar no Moro. Ô João, vamos ser bem sinceros. Quem que falou que é candidato ao Senado desde novembro do ano passado? Sim, é o posicionamento, né? Sou eu. O interessante é que é um posicionamento sempre firme e alinhado e continua, e permanece, né? Gustavo, você não vê uma mudança. E Gustavo, o que acontece hoje? Às vezes as pessoas me ligam e falam assim, eu tô sabendo aqui na região, estão falando que você vai sair para federal, que vai voltar, vai sair para estadual. Falo, gente, eu sou a única pessoa que não vou mudar de posicionamento até as eleições. Primeiro, porque eu tenho palavra. Eu cheguei nos meus prefeitos, nos meus vereadores lá atrás e disse assim, eu sou candidata ao Senado. Vocês querem? Queremos. Eu falei, então, podem contar com o meu nome. Depois, eu abri para eles a possibilidade de trazer outros deputados na minha vaga. Então, hoje, se eu retornar, eu vou criar um problema gigantesco para os meus prefeitos, para os meus vereadores, porque eu abri mão e agora eu vou falar, não, agora ligue lá para o teu deputado e diga que você não vai mais e vai voltar comigo. Isso aí seria ilógico. E a terceira situação, eu acho que é a mais importante. O agro, Gustavo, precisa de uma pessoa que fale por ela. Então, nós temos 3 vagas lá no Senado. Quem grita pelo agro hoje? Quem representa o Estado do Paraná hoje? Não temos. Dentro do Senado Federal, de um modo geral, né, quais são os senadores que são do agronegócio do país inteiro? A gente vê poucas pessoas. São 6 hoje. 6. Você veja, 6 de 81. É uma vergonha. Então, a gente precisa, né, na realidade, a política, João, a gente precisa dar uma política mais... A política ela tem que ser muito alinhada. A população clama hoje por alguém que tenha objetivo e vai e siga o seu alinhamento, né? E aqueles que vão para cá, voltam para lá, eu acho isso muito complicado. Acho que a pessoa tem que ter alinhamento, tem que ter objetivo e não que seja contra a pauta de um ou do outro, mas você tem que defender o seu. Eu acho que é assim que tem que funcionar um país, até pela questão democrática, né? Cada um puxa para o seu lado. E o que eu acho interessante e é importante, né, fixar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Nós precisamos hoje de um novo nome, é um novo momento político. Aqui não é descrédito, desmérito de ninguém, mas política, eu costumo dizer, é igual jogador de futebol. Você tem a hora para entrar, você tem a hora para sair, você cansa, você se desgasta, e a renovação é saudável, a renovação na política é necessária. E eu estou com gás total, eu vim de uma eleição
desacreditada como deputada federal. Cheguei lá em Brasília, em 3 anos eu fui vice-líder do governo na Câmara, sou vice-líder do governo no Congresso, fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura, fui a relatora da Saúde no ano de pandemia, sou a líder do PROS hoje na Câmara Federal, cuido de 300 cidades, hoje não tem nenhum deputado federal no Paraná que cuida de 300 municípios, a gente conseguiu chegar a essa proeza. Então, eu vejo que a gente fez a tarefa de casa, e isso nos gabarita, nos dá condições de enfrentar esse desafio. Minha vida foi feita de desafios. Aline, a campanha desse lado é essa. Será que não foi interessante ter acontecido tudo isso para você? Porque também você vinha numa situação bem confortável, né? Você vinha com aquela sensação de aval do governo. Sim. Né? O Bolsonaro é meu amigo, eu sou fiel ao Bolsonaro, sempre defendemos a mesma bandeira, tá? Eu tenho o governo junto comigo, né? De repente agora, e claro, e trabalhando na base, agora o teu forte é a base, né? E tá havendo um fortalecimento de base. Sim. Até porque teve uma dedicação ainda maior na base. João, eu acho que até, na verdade, a minha sorte, ou vamos dizer assim, o meu mérito, é a base. Esses 3 anos eu não fiquei usando o presidente Bolsonaro como bengala. Eu fiz o trabalho, trouxe o trabalho do governo, as pautas, os programas, os projetos, sempre divulgando com seriedade o que o governo está fazendo, mas eu nunca fiquei usando o governo para crescer. Eu nunca fiquei usando o nome do presidente Bolsonaro para aparecer o meu nome. Eu sempre fiz a minha parte e consolidei uma imagem patriota, conservadora, né, de direita, braço direito do presidente, mas nunca usando ele. E eu acho que isso foi importante, porque quando houve esse anúncio, e que poderia ser o fim da minha pré-candidatura, não foi, porque a base consolidou. O agro chegou e falou, você não vai desistir, você vai continuar, porque agora a gente está com você, né? E os prefeitos também, os vereadores também, as lideranças também, os segmentos, as igrejas. Então, eu acho que isso é a prova de que valeu a pena, todo esse esforço desses 3 anos e meio. A base que permanece, né? Deixa eu voltar lá atrás, João. Armas e invasões de terra, eu pergunto para todos que vêm aqui, posicionamento sobre armas, posicionamento sobre invasões de terra. Não, Gustavo, você me conhece mais acho que do que todos, né, nas rádios, porque a gente conversa muito, participa muito dos programas com você. Sou a favor, sou armamentista, sou defensora, né, porque eu acredito que uma pessoa que pode ter o direito de ter uma arma, ela não é obrigada. Ela tem o direito de ter uma arma, ela tem o direito de se defender. E principalmente falando do homem e da mulher do campo, que está longe, que a polícia demora a chegar lá, que se houver um assalto, uma invasão, até você chamar todo o pessoal para te dar a segurança necessária, já foi. Então, eu acredito que a pessoa que tem um bom conceito, um bom histórico, um bom nome, que passou por todas as fases de verificação psicológica e tal, que ela tem condições, que ela tem conhecimento, não tem por que ela não ter arma. E a arma é uma garantia de que se ela precisar se defender os seus filhos, a sua mulher e a sua propriedade, ela possa fazer isso. O que nós não podemos é ouvir as besteiras, os absurdos do que o ex-presidiário tem falado, que vai desarmar o povo de novo, que vai tirar tudo, que isso para aquilo. O bandido não entrega arma. O ladrão não entrega arma. Ou aquele que vai todo dia pensar o que ele vai fazer para roubar um cidadão, ele não entrega arma. Aline, então, a questão da facilitação do acesso à arma. Precisa ser feito, João, mas nós temos que continuar com critérios. Nós vimos aí exemplos... Não, você diz que precisa ser facilitado o acesso? Não, eu acho que tem que ser mais rigoroso. Pessoas que são precisa ter critérios. Avaliados, que estão corretamente e tal. O que eu vejo... Está burocrático demais. É muito lento. Eu sei de pessoas que passaram por todas as fases, fizeram todos os encaminhamentos, estão com documentação tudo certinho, mas não conseguem efetivar 1 ano, 2 anos de processo. Então, o que a gente precisa avançar? Precisa avançar nessa agilização. Nos Estados Unidos foi facilitado, ó, que já estão rediscutindo. Mas lá não tem critério, né, João? Aqui no Brasil nós temos. Viu, João? Tem um monte de etapas. Às vezes as pessoas confundem um processo célere com você... Exatamente. Tem uma piadinha até na internet aí, né? Tem uma piadinha, né? Diz que o cara foi pedir a mulher para casamento, o pai dela pediu, você tem porte de arma? Assim, então pode casar. Já passou por tudo, né? Eu tenho tem psicológico, tem não sei o quê. Eu até citei hoje, João, tem um caso de uns transformadores que eu quero trocar, e que faz 6 meses que eu não consigo trocar um transformador, por questões de fiscalizações ambientais e tal. Tem um projeto aí que a deputada, inclusive, votou essa semana lá em Brasília, que é a facilitação
para você conseguir fiscalizações. Vamos dizer, é como o imposto de renda. Eu declaro que estou trocando meu transformador e o fiscal depois vai lá ver. E as pessoas confundem a gente ser eficiente, isso é sério no Brasil. Acham que a gente ser eficiente quer dizer que a gente facilitou, não é facilitar, é eficiência, né? Exatamente, Gustavo, é o que eu penso, a gente precisa ter critérios, precisa continuar cobrando vários itens para ver se a pessoa realmente tem um equilíbrio, se ela tem condições, né, de mais rápido, você ficar 2, 3 anos, passar por todas as documentações, fazer todos os testes, ir para psicológico, fazer tudo que tem que fazer e não conseguir, aí nós estamos pecando aí na burocracia. Bom, o José Emílio Zaica diz que 100% armamentista para defender minha família e propriedade, quem tem que ser desarmado é o bandido e o novo cangaceiro, acho, que assaltam bancos. O Altair José diz que a Aline, você e o Paulo Martins serão senadores, um agora, só cabe um, Altair. O Alexandre Guimarães diz que quer saber dos preços do leite e do óleo de soja subindo no estado produtivo. Vamos falar sobre isso depois. Eu acho que outra oportunidade. Estão pedindo aqui a questão da Aline, que é de governo, a situação que ela vê o Brasil hoje no preço dos combustíveis. Pois eu deixo só para um itemzinho dos combustíveis, só para as pessoas verem que a notícia estava comigo aqui, ó. Sem diesel, produtores argentinos temem perder a colheita. Não tem acesso ao produto. O presidente americano querendo reduzir impostos para conseguir viabilizar a redução dos combustíveis por lá. Eu falando de mim aqui, eu acho que está na hora da gente achar um outro combustível. Eu acho que é que nem a gente está tendo aí, que vamos falar na Embrapa daqui a pouco, ali no Bourbon, né, alternativas para fertilizantes. Isso. Eu acho que é por aí. Bom, combustível, vocês sabem que essa última semana foi o que mais falamos lá na Câmara Federal. Tivemos várias reuniões com os líderes de partido, eu participei representando o meu partido. Tivemos na casa do presidente Lira por 3 vezes, várias horas nós estamos debatendo a possibilidade de colocarmos a CPI do preço do combustível para funcionar. Está faltando aí um pouco mais de 30 assinaturas para isso acontecer. Qual o objetivo? Nós verificarmos como que acontece a formulação real do preço do combustível no Brasil. Mas o problema do preço do combustível no Brasil é porque a gente faz a extração, manda lá para fora, eles beneficiam, mandam para cá, é por isso que encarece. É porque o dólar aumentou. Não, é porque a gente não tem refinaria. Não, é porque o Bolsonaro está acabando com a economia do Brasil. Cada um querendo achar um motivo e um problema. Mas o que, na verdade, nós precisamos entender? Como é formulado esse preço, João? Nós temos hoje uma Petrobras que dá lucro, e muito, são bilhões, só nesse primeiro quadrimestre, nesse primeiro semestre, 47 bilhões, só a União vai receber mais de 8 bilhões. Mas é isso que nós queremos? Nós queremos lucro ou nós queremos que esse combustível chegue na bomba para o consumidor com um preço mais justo? 44 bilhões. 44 bilhões. 44,5 no ano anterior, 1,1. Isso aí. Então, de 1,1 para 44 bilhões de lucro. E o que está acontecendo? E nós pagando o combustível nesse preço? Exato. Você está pagando o lucro. Então, o que está acontecendo nesse momento? A gente quer entrar na caixa preta. Nós queremos entender lá como que o Conselho, como que está sendo aferido essa questão, por que o preço tem que ser esse, por que a gente não pode reduzir, por que a gente não pode tirar dessa gordura, da sobra, do lucro e transformar isso em benefício e preço para o povo. Eu assinei no primeiro dia já, que foi sugerido a criação dessa CPI e estou trabalhando para a gente conseguir essas pouquinho mais de 30 assinaturas. Concordo que nós temos também que encontrar outros caminhos. Nós já somos referência, né, Gustavo? O biocombustível é um exemplo do Brasil para o mundo. Nós precisamos avançar nisso, porque inclusive a nossa produção de soja depende de que nós continuemos aí efetivando esse combustível, e também o álcool, né, que nós somos aí o etanol referência. Mas realmente nós passamos por um momento difícil. Se comparar o Brasil e o mundo, o Brasil está melhor. Nós não temos ainda a falta do produto, o preço nosso ainda está menor do que os outros. Agora, tá bom para o brasileiro? Não está. Se você perguntar, eu estou feliz de ir lá abastecer a 6, 7, 8 reais, não estou. Você também não está. Ninguém está. Só que a gente precisa agora achar a solução. Mas, deputados, veja o seguinte, né? Também eu falo aqui com frequência. Eu lá atrás queria fazer uma usina fotovoltaica. Eu não consegui. Questão de tributação, principalmente da questão ambiental, da questão de licenciamento. A Frisia vai fazer agora, né? A Frisia tem um projeto lá atrás, inclusive, de energia eólica, que não rodou com toda a força da Frisia. Da Frisia, Union, essas coisas todas. Então, como é que acontece? A gente tem que
ser eficiente numa fiscalização mais célere, rápido, e aí eu poder ter energia fotovoltaica que seja na propriedade, inclusive, por que não ter um trator energia elétrica, por que não irrigar na energia elétrica, né, para a gente sair um pouco desse modelo, né? O Valdir Demar está dizendo que nós não precisamos de outros combustíveis, precisamos de outro presidente, mas não é o presidente que faz a política da Petrobras, né? Eu acho que não é que você conversa. O presidente manda também na Petrobras. Manda. Você tem que. Quem que indica o Mas presidente da mas Petrobras? entrou, saiu A gente dois, não não pode, resolveu? viu? A gente não pode ser tão assim. Tem as suas responsabilidades também. Não é o culpado, mas tem responsabilidade. Mas é uma empresa mista, João. Ele só indica o presidente. E o eu acho que é importante a gente avaliar qual é a questão da onde. Eu tô dizendo não é uma aqui que é questão de querer pegar culpa do ninguém. Bolsonaro. Não é questão de dizer assim e tal. Mas tem sua responsabilidade, cara. Vou culpar quem? O seu Joãozinho ali do Sabará? Mas, Não, você tem que fazer uma CPI, como você fala, para chegar onde está o A Aline problema. está correta, cara. A Aline está correta. Gustavo, ela quer quebrar a caixa preta. Ele tem responsabilidade e está assumindo. É o terceiro presidente que ele tira. Por quê? Porque não está de acordo com o desejo. Que ele quer. Então, tira. Aí agora... a segunda situação, ele fez uma legislação para diminuir o ICMS. Por quê? Porque da União ele já tinha zerado. O Estado continuando cobrando 25, 27, 30, 30 e tanto. Nós voltamos lá para ser no máximo 17. O que ele pode fazer na caneta BIC, ele faz. Agora, ele não pode chegar lá, destituir o poder de um conselho, de uma formação que hoje, nós temos que entender que metade lá do pessoal que compõe é 27% a União. Se tivesse bom, você ia dizer que olha só que política boa 27% a União, depois tem BNDES, depois tem estrangeiros, depois tem pessoas físicas, jurídicas. Então, o envolvimento de todas as pessoas que estão injetando dinheiro, que compraram as cota da Petrobras, eles também não querem que de repente haja uma manifestação por parte do governo dizendo assim, a partir de agora o preço é esse e acabou a conversa. Nós vamos entrevistar o Bolsonaro, eu vou ter essa pergunta, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai fazer isso que a Aline está falando, ele vai chamar a responsabilidade também para ele. O que eu acho que a presidência pode fazer, o Estado pode fazer, a gente ter mais refinaria, fábrica de nitrogenado que foi fechada, a gente tem que abrir de volta, não comprar lá nos Estados Unidos, lá uma refinaria que não sei qual é a utilidade para nós, ter uma refinaria nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Aline, olha que legal aqui, ó, eu tô torcendo muito que a Aline seja, porque a Aline briga, aparece o trabalho dela. Eu nem sei quem é senador no Paraná. O cara tá colocando aqui. Não, o cara mandou aqui. E é verdade, se você for pedir hoje pro nosso pessoal, com todo respeito a esse mega empresário, visto e tal, mas, pô, bicho. Né? O outro é o Arnes, né? Sabe... Também, só em cima do discurso, sempre em cima da pá, e a Zilda Arnes, que coitadinha já. É importante a gente ter uma informação aqui para a população, porque muita gente ainda está sem saber. Esse ano, pessoal, é só uma vaga para o Senado. Porque um ano nós votamos para um senador, no outro ano para 2, porque o mandato do senador é 8 anos. Então, às vezes as pessoas me perguntam, quem mais vai ser candidato? Ora, não sei quem mais vai ser candidato, mas é uma vaga só, eu estou lutando por ela. Tá colocando 2 aqui, tem um só. O Valdir Mário complementou, diesel mais caro que a gasolina é incompetência do governo. Eu também, o diesel mais caro, até não sei como é que o diesel ficou mais caro. E aqui o pessoal pelo WhatsApp falando para nós, só que eu não consigo ver o nome, né? Que a CPI não seria eleitoral, palco eleitoral, não haveria outra forma de saber a formulação do preço. O ICMS ficou congelado e não mudou o preço. Isso aí a gente Nós já perguntamos por requerimento, por pedido de algum deputado de bancada, informações para a Petrobras. Não vem. Não vem. Da forma boa, facinho, assim, de você pedir, não chega. Sempre ela pode até ser um palco, né, Aline? Mas ela sempre resulta, né? Eu falar bem a verdade para vocês, e para não sei quem que perguntou ali, mas para mim é péssimo fazer uma CPI agora. Por quê? Porque a gente perde tempo, perde de estar fazendo até nossa pré-campanha e nossa campanha, porque nós vamos ter que estar lá dia e noite trabalhando. É uma comissão que custa caro, se a gente for pensar, porque tem toda a estrutura para poder funcionar, tem toda aquela situação de ficar convocando gente aqui, gente lá o dia inteiro, ficar segurado, preso lá dentro de uma comissão, mas é uma necessidade. Olha, só mais uma mensagem, acho que é válido, né? Até para a Aline ouvir isso, ó. Dizer assim, seria mais fácil a Aline ter enfrentado, brigado com o Bolsonaro diante do que aconteceu
e talvez até voltar a ser candidato a federal e iria se eleger. Mas, ao contrário, manteve-se fiel ao Bolsonaro, manteve a sua candidatura e por isso estou cada vez mais gostando dela. Parabéns, Zilma. Ô, Zilma, obrigada. Não, a Faz conduta... esse registro, porque acho que é válido também. Sim. Sim. Essa coisa ruim não dá, né? O que eu penso, João? O meu posicionamento nunca mudou. E eu vou continuar sendo assim até o final. Não gosto desse negócio de, hoje eu tô aqui na direita, amanhã na esquerda, vamos ver, sempre estou ao lado do governo. Não, eu estou no lado do que eu acredito. Essas são as bandeiras, os valores, o que eu acredito, os princípios. Então, eu não tinha nem como pensar em mudar. Fiquei um pouco chateada? Claro que fico, sou humana, tenho tristeza, tenho alegria, sofro, claro que a gente fica. Já conversou com o Bolsonaro depois desse incidente ou não? Conversei com o presidente, mas não sobre essa situação. Uhum. Porque eu acho que nesse momento eu ir lá pressionar ele, botar ele contra a parede, no momento que ele tem 27 estados para cuidar, um monte de problemas nacionais para resolver, um resto de pandemia para solucionar, uma crise do combustível. O que você acha, Aline? Extraordinário. Porque é verdade. Não me interessam as diferenças. O que me interessa é a região, é a cidade. E você é uma guerreira. Uma guerreira. E nessa defesa tua do agro aí, você tem voto lá dentro de casa, né? Então tá bom. Tá bom. Agradeço. Pessoal, então, vamos lá, né? 8h30? Passar pro esporte, né, Nadine? Exatamente, Quando são quiser 8 horas voltar, e 30 minutos. né? A Aline quer dar suas considerações finais, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer, né, por essa oportunidade de estarmos aqui batendo papo, porque eu nem considero uma entrevista, João. Vim aqui conversar com vocês, com o Gustavo, né, com todos os amigos que colocaram aí suas perguntas, suas sugestões. É muito gostoso. E para uma pré-campanha, eu acho que a gente está indo muito bem, mostrando para as pessoas que dá para fazer diferente, mostrando que eu, enquanto uma mulher dedicada, comprometida, de direita, que tenho os meus propósitos, que sonho em ter um Brasil muito melhor do que o Brasil que me entregaram, que estou fazendo minha tarefa de casa, eu tenho certeza que a gente vai poder ainda mostrar muita coisa para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. E convido aqueles que ainda não me conhecem, que estão nos ouvindo nesse momento, que busquem lá nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, enfim, todas as nossas redes, um pouco do meu trabalho, que não é pouco, é muita coisa. Já passa aí de 220 milhões para o estado do Paraná, mais de 300 municípios, mais de 200 prefeitos, mais de 500 vereadores ajudando, participando. E, Gustavo, sobre o nosso agro, eu sempre falo e não me canso. Mesmo aquele que não planta e aquele que não colhe, ele come. Por isso eu tenho que torcer sempre pelo agro. Ele é o motor da economia paranaense e brasileira. Sim. Eu tenho maior alegria de ser a defensora desta pauta, e não só desta. Como professora, defendo a educação, defendo as pautas dos deficientes, trabalhei em APA e sei da realidade e da dificuldade. Como mulher, defendo as pautas da família. Né, como cristã, defendo os nossos direitos de liberdade de expressão, e nós não podemos abrir mão de nenhum dos nossos direitos. E como cidadã brasileira, eu quero o melhor para o nosso estado, para o nosso Brasil. Então, muito obrigada, né, por esse espaço, obrigada por vocês me proporcionarem esse momento de bater papo, e podem ter certeza que vocês vão ter sempre uma mulher guerreira, determinada, e que não desiste, porque os desafios fazem a gente ser cada vez mais forte. Com isso que a gente cresce, né? Com certeza. Um grande abraço, Deus que abençoe a todos.